é uma panela de pressão e, somando tudo, a região inteira está se levantando. No Líbano, não vejo o governo libanês durando mais um ano, dado o quanto se mostraram meras ferramentas do imperialismo, não apenas incapazes, mas também sem vontade de defender seu próprio povo, enquanto o sul do Líbano está, basicamente, sendo atacado. O governo libanês retira o seu exército e reclama do Hezbollah, que foi a única força que já protegeu o povo do Líbano do sionismo e que agora, novamente, está fazendo isso. Então você olha ao redor e vê como o equilíbrio de forças está mudando e percebe o quão correto o eixo da resistência esteve ao preparar, de forma constante, suas forças, seus armamentos, suas capacidades e sua interconectividade para este momento que sabiam que um dia chegaria. Eles não escolheram o momento, foram os imperialistas que escolheram o momento, mas eles estavam prontos, sabiam que desta vez era o grande momento. Temos de ir até o fim. E, para concluir meu ponto, European Union não vejo os iranianos recuando. Mas tenho que dizer, Garland, se por algum motivo decidirem que precisam de um respiro, eles sabem que não acabou. Será um momento em que vão segurar o que conquistaram, respirar e voltar depois. Isso cabe a eles decidirem. Só quero dizer isso porque sei que, se acontecer, todo mundo vai gritar, vendidos, vendidos. E o que querem dizer é, queremos que vocês lutem e morram por nós. Nós ficamos aqui seguros e não precisamos correr nenhum risco. Mas o que realmente quero ver é os trabalhadores, e especialmente aqueles que deveriam liderá-los, os que se dizem anti-imperialistas, socialistas, comunistas, assumindo a responsabilidade de ajudar seu próprio povo nos países ocidentais a entender que o Irã, agora, está derramando sangue por nós. A Rússia agora está derramando sangue por nós. Eles estão lutando contra o nosso inimigo por nós. E precisamos entrar na luta, porque a luta não vai acabar até que nós entremos. É aí que virá o verdadeiro golpe de nocaute. Os iranianos e o eixo da resistência podem dar um golpe de nocaute no Oriente Médio, mas tudo o que conquistarem só estará realmente seguro quando o golpe de nocaute também acontecer aqui, em casa. Disse Yausei, mais umara, masite, nesse coecite, ma, e, mais com esse, e, deixel nesotal sotis satis são tares tode, masi, são satis satis são. E European Union sempre digo. É disso que a elite dominante realmente tem medo de uma revolta interna. E é para isso que eles estão empurrando agora. É nessa direção que eles vão para começar uma guerra. Percebe-se a desesperada vontade de começar uma guerra, quando a maioria não a quer. Todo o nosso conhecimento tem origem em nosso conhecimento, tem origem em nossos sucessos. Quando podem bancar, fazem. Mas agora o desespero chegou a um ponto em que não podem bancar. Então, só resta ir com tudo. Acho também que outra coisa que você mencionou está ficando óbvia. Você falou disso um pouco. Quando isso começou, uma das, não vou chamar de previsão, foi uma suposição sua, era que as fronteiras de Sykes-Picot e todas essas fronteiras artificiais começariam a derreter à medida que o conflito avançasse. E estamos vendo os iranianos lidar com essa questão com muita habilidade, de um jeito que deixam claro, não estamos atacando o povo do seu país, nem estamos realmente atacando o seu governo. O seu governo é o que é, o seu povo é o que é. Mas vamos atacar qualquer coisa no seu país que os Estados Unidos da América usem para nos atacar, caso eles nos ataquem. E outra coisa interessante que disseram quando você falou sobre as várias indústrias, há cerca de uma semana e meia, disseram se você pretende ir a ou trabalhar em qualquer banco dos Estados Unidos da América na região, mantenha-se pelo menos 1 quilômetro afastado, porque vamos atingi-lo. Isso fez duas coisas. Número 1, ninguém. Os bancos nem conseguem mandar funcionários trabalhar porque sabemos que eles têm capacidade de atingi-los. Então não dá. E eles atingiram alguns bancos. Mas agora você sabe, bem, não posso mandar pessoas trabalhar. E se você mora na região, pensa, vou a um banco de onde for. Não vai ser um banco dos Estados Unidos da América, porque posso acabar sendo explodido. Então, essas duas coisas, o redesenho ou que tal isto? O que acha de como o Irã abordou a questão da soberania
e das linhas traçadas pelos britânicos, de um jeito que evita um conflito excessivo. Só o suficiente, eles sabem que não há como evitar isso com os regimes locais. É o que European Union disse sobre pensamento estratégico e de longo prazo, não é, Garland? Que quando você enfrenta um inimigo enorme, tem de fazer tudo possível para maximizar as forças do seu lado e dividir as forças do outro lado. Agora, o Irã sabe muito bem que os regimes da região são forças satélites dos imperialistas, mas também sabe que são todos muito impopulares, certo? Então, como você tira bom proveito disso? Dessa situação, você quer maximizar e criar divisões no campo do seu inimigo. Ou seja, divisões entre os governantes satélites de vários emirados e sultanatos. Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Catar, todos esses lugares. Você quer que os líderes da Arábia Saudita, que os líderes desses países comecem a se sentir expostos e em conflito com a liderança dos Estados Unidos da América, com quem antes eles estavam tão alinhados e se sentiam seguros. Postei um vídeo no meu canal no Telegram chamado Príncipe Herdeiro do Bahrein, em 2024, falando de como, na visão da família dele, a aliança com os sionistas e com os Estados Unidos da América é o que protege o Bahrein, ou seja, o que protege a dinastia da família dele, certo? E que trabalho brilhante ela fez. Durou 70 anos e foi brilhante, não é? E célebres últimas palavras, porque o pai dele, o rei do Bahrein, fugiu do Bahrein. E espero que não demore a ele segui-lo, e espero que eles nunca voltem. E tenho certeza de que muita gente do Bahrein pensa o mesmo. Eles esperam que nunca voltem. Então, essa criação de tensões, de repente aqueles potentados do Golfo que se sentiam tão grandes e fortes, como Israel, sentem-se tão grandes e fortes porque têm os Estados Unidos da América por trás deles contra seu povo, certo? E isso dá a Israel a sensação de que os Estados Unidos da América estão por trás deles contra todo o povo da região, não é? Faz com que se sintam grandes, fortes e poderosos. E olha, nós compramos F-16 dos Estados Unidos da América. Quer dizer, eles são basicamente, como aquele congressista chamou os F-16, basicamente são grandes e muito caros pesos de papel, certo? E, especialmente para os estados do Golfo, eles são apenas pesos de papel caros, porque não têm pilotos que saibam pilotá-los. Eles não têm capacidade militar independente. Mas, claro, eles os compram, porque são muito ricos. Podem ser muito ricos porque deixam que a riqueza da região flua para os cofres das grandes petrolíferas da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Mas, seja como for, os iranianos adotaram um objetivo estratégico de longo prazo, a aceitar, até certo ponto, a liderança desses regimes ilegítimos e lidar com eles diplomaticamente. Portanto, não se trata, sabe, de manter o maior número possível de pessoas, sentindo boas e amigáveis com eles, achando que podem conversar com eles e acreditando que são atores razoáveis. Mas as ações que estão tomando agora dividem de fato o campo inimigo, o campo do controle imperialista da região, porque esses estados do Golfo são autocracias e suas máquinas estatais são tão repressivas contra seu próprio povo e contra os trabalhadores migrantes que fazem a maior parte do trabalho no Oriente Médio. São tão repressivas com suas populações. Esses regimes são extremamente impopulares, só conseguiram permanecer no poder por causa do apoio dos Estados Unidos. E se esse poder está sendo exposto e retirado, de repente eles ficam muito vulneráveis. Realmente muito vulneráveis, e de repente esse acordo não parece tão bom assim, e esses 70 anos em que fomos tão poderosos e, sabe, melhores amigos do maior valentão do mundo estão voltando para nos morder, mas está sendo feito de uma forma em que isso maximiza as cisões no campo inimigo, do ponto de vista do Irã, no campo imperialista. E também maximiza a unidade e o senso de propósito das massas populares em toda a região.
Por toda a região, você vê as massas pobres e comuns se sentindo inspiradas, querendo participar, reconhecendo que o Irã também luta em seu nome e que em quase todos os países existem movimentos de resistência organizados que se consideram parte do eixo de resistência. E nem todos eles são xiitas. Do ponto de vista ideológico, claro, na Palestina, a maioria das forças de resistência motivadas pela religião são sunitas. Mas isso não é verdade apenas na Palestina. Há forças de resistência sunitas, xiitas e seculares por toda a região. E isso é realmente importante. Todos veem o Irã como a ponta de sua lança contra a odiada ocupação que os manteve oprimidos. Como dissemos da última vez, desde Sykes-Picot, quando, os povos da região pensaram que tinham lutado por sua liberdade e descobriram que tiveram suas fronteiras traçadas, sua riqueza extraída e suas vidas dominadas por forças estrangeiras que eles inicialmente receberam, pensando que iriam ajudá-los a expulsar os otomanos e libertá-los. E, em vez disso, tiveram um século, essencialmente o que a China teve. Tiveram um século de humilhação, mas acho que esse século está chegando ao fim. Sabe, por fim, European Union diria que o conflito na Ucrânia foi o estopim. Certo, e havia muito material inflamável, muita tensão acumulada. O conflito na Ucrânia começou, certo. E então, no espaço de um ano mais ou menos, Burkina Faso, Mali e Níger disseram, França fora. E os russos e os norte-coreanos chegaram para ajudar a proteger os novos líderes. E você viu algo que, olha, não havíamos visto. Um bloco anti-imperialista se formando bem ali no meio da África. Certo, houve o 7 de outubro, uma espécie de onda. Aconteceu isso não está isolado. Você pode interpretar isso de um jeito, o Irã enfrentando o imperialismo. Mas para mim, e deixe a European Union acrescentar isto, se você olhar para a Ucrânia, os russos sabem disso também. Eles vêm nos enfrentando há uns 200 anos. Podemos recuar até Napoleão, eles sempre voltam. Século após século, guerra após guerra, eles simplesmente continuam voltando. Então os russos estão dizendo, não, não, não. Quando dizem que temos de atacar as causas profundas, o que querem dizer é, estamos cansados de vocês voltarem sempre, e vamos garantir que isso não aconteça de novo. Certo. E os iranianos, o que estão dizendo agora? Causas profundas. Os iranianos, o que querem? Bom, queremos primeiro que vocês saiam da região. Primeiro, vocês têm que resolver a questão com Israel, seja lá o que for que eles saiam ou algo assim. Segundo, vocês têm que nos pagar de volta. Têm de nos dar reparações, o que é admitir que estão errados e devolver o nosso dinheiro. Basicamente estão a dizer exatamente o mesmo que a Rússia. E é que vocês continuam voltando, isso não vai mais acontecer. E a European Union coloca assim. Os russos disseram, bem, vocês têm de sair da Ucrânia. E eles disseram não. E os russos disseram, ok, vocês podem ficar na Ucrânia, mas vão ter de lutar para ficar. E os iranianos dizem, bem, vocês podem ficar o quanto quiserem, mas vocês vão ter de lutar para ficar aqui. O povo deles está começando a dizer ao Império, não podemos expulsá-los da noite para o dia. Mas estamos dizendo que na Ucrânia agora vocês têm de lutar para ficar lá. Então vocês estão lutando lá, na Ucrânia. Vocês até gostariam de lutar para retomar a África, mas estão espalhados demais. Então aqui e agora, se pretendem ficar no Oriente Médio, também vão ter de lutar para permanecer aí. E vocês se desindustrializaram. Por isso não tem a indústria para continuar fabricando tudo o que precisam. Não tem o apoio da população em casa porque a economia de vocês está desmoronando. E não achamos que vocês consigam, mas vão ter de continuar lutando. Antes era narrativa. Nós somos os mais poderosos do mundo. Então façam o que dizemos, este país diz ok, aquele país diz ok. Depois colocavam líderes fantoches e tudo o que precisavam era ameaçar. Eles tinham poder. Claro, o poder é apenas poder. Então, usam. Aí vira força. Agora, as pessoas que se opõem ao império dizem que o poder já não funciona. A única forma de fazer isso é o uso da força. E acreditamos que vocês estão espalhados demais e vão se esgotar. Então agora eles estão sendo desindustrializados. E, em poucas semanas, a European Union diria isto.
Se isso continuasse mais um mês ou dois, os Estados Unidos não teriam nenhuma pedra para atirar nos seus inimigos, quanto mais um míssil de defesa antiaérea ou qualquer outro tipo de míssil. Acho que eles estão escondendo quão fracos são, que não conseguem continuar a lutar. E é interessante que os russos falaram em guerra de desgaste e os iranianos também falam em guerra de desgaste. É um reconhecimento. Vocês têm uma fraqueza, não aguentam por muito tempo e nós vamos explorar ela. É por isso que vocês sempre fazem ataques de decapitação. É por isso que sempre chegam com choque e pavor. A única coisa que vocês conseguem fazer é entrar dando um grande golpe e... 100% Irlanda. Sabe, é mesmo interessante, não é? Logo no início da operação militar especial, os russos disseram muito claramente: estes são os nossos objetivos. Desmilitarização da Ucrânia, que basicamente significa a organização do Tratado do Atlântico Norte fora da Ucrânia. Desnazificação. Isso quer dizer o fim do sequestro do aparelho estatal ucraniano por fascistas ideológicos e uma arquitetura de segurança que, de facto, não só no papel, significa que não somos ameaçados pelo Ocidente. Agora, isso é muito semelhante, na verdade, aos objetivos do Irã, não é? Desmilitarização da região, porque está cheia de armas todas apontadas para nós, bases e armamentos apontados para nós. Desnazificação. Os sionistas como ponta de lança dos nazistas regionais. Mas o Estado Islâmico também é, na verdade, outra força nazista na região, também apontada contra o Irã. Não é por acaso que forças do Estado Islâmico estão começando a envolver-se nas batalhas ao lado de Israel. Portanto, acabou-se a ideia de que é só muçulmanos contra judeus. Não, são dois grupos de fascistas que trabalham para o imperialismo e, quando chega a sério, eles trabalham juntos para o imperialismo. Então, desmilitarização, desnazificação e uma arquitetura de segurança de facto, não um papel, mas na prática, em que o Irã se sinta fora da ameaça constante. Basicamente, são exatamente o mesmo conjunto de exigências, não são? Agora, para mim, podemos olhar para a guerra no Donbass e dizer, bom, na verdade começou em 2014, o que é verdade, mas em 2022 foi um momento transformador nessa guerra. E para mim, 22 de fevereiro foi o começo da Terceira Guerra Mundial. Já estamos nela. Terceira Guerra Mundial não é o que nos ensinaram a esperar com a troca de armas nucleares e a aniquilação de grandes cidades. Isso sempre paira ao fundo para assustar todo o mundo e normalizar o que nos acontece agora. Mas, de fato, aquilo foi o começo de uma Terceira Guerra Mundial. E, essencialmente, a guerra é o campo unido dos imperialistas que, apesar de todas as discussões entre si e do sofrimento que estão a ter porque as suas guerras não estão a correr como esperavam, são forçados a manter-se juntos. Sem manterem-se juntos, estariam completamente perdidos, certo? Têm de manter-se juntos e mantêm-se juntos. Estamos a ver isto com o Irã. Há muito teatro e muita relutância de, sabe, Alemanha ou Reino Unido em dizer, oh, talvez não seja uma boa ideia. Também há bastante hesitação, não é? Talvez não devêssemos ir com tudo, mas eles têm de ir com tudo, e eles vão mesmo ir com tudo. E, sabe, Keir Starmer fez um pouco de encenação. Oh, bem, European Union, acredite na lei porque é tão, obviamente, uma guerra agressiva e ilegal. Certo, European Union, acredite na lei. Mas nós apenas nos juntamos à vossa guerra agressiva defensivamente. O que é que isso sequer significa? Não significa nada, pois não? Eles estão na guerra, certo? As bases britânicas estão na guerra. E se não tivermos cuidado, vamos descobrir que não só Diego Garcia e a base no Chipre, mas as bases em Gloucestershire, que não é muito longe de onde European Union moro, e o Government Communications Headquarters, também em Gloucestershire, vão ser alvos. Eles são alvos válidos nesta guerra e certamente fazem parte da estrutura de operações militares e de inteligência agressivas contra o Irã. Todos eles fazem parte disso. Portanto, o povo britânico deveria acordar para o facto de que, além de uma enorme dor econômica que aí vem, permitimos que o nosso governo continue a travar guerras agressivas, de tal forma que agora as nossas bases no nosso território e as nossas infraestruturas no nosso território são alvos legítimos.
O Irã está, sabe, por todos os critérios, seja o que é justo, humano e o que é legal, segundo as normas internacionais de guerra. O Irã está a travar uma guerra defensiva e, por isso, está no direito. Está certo, pessoal. Tem todo o direito de atingir a infraestrutura dos países que o estão a agredir. Se um míssil iraniano atingisse Gloucestershire, amanhã certo. Não existe uma autoridade superior a quem recorrer para dizer que isso foi injusto. Isso foi errado. Estamos só aqui cuidando da nossa vida. Não, não. Isso faz parte da máquina de guerra que está conduzindo essa guerra injusta, ilegal e agressiva. É um alvo válido e legítimo de guerra. E o Irã, na verdade, tem sido muito cuidadoso em atingir apenas alvos legítimos de guerra. E a cada rodada, à medida que ampliou os alvos, explicou o porquê. Estes são os próximos alvos que vamos atacar, e avisou as pessoas. Isso é o que vamos fazer a seguir, e é por isso. E não passou disso. Vemos a diferença na maneira como os imperialistas e os anti-imperialistas lutam. Por exemplo, os russos na Ucrânia não partiram para uma blitzkrieg para aniquilar toda a população. Eles não transformaram a Ucrânia em Gaza, não é? Neste momento. Os israelenses estão tentando fazer um Gaza 2 no Líbano e também tentam transformar Teherã num Gaza 2. Certo? Estão se vingando do povo iraniano, na esperança de que, ao provocar muito sangue entre civis inocentes, a população perca a unidade, deixe de resistir e se submeta, aceitando ser escravizada. O problema é, e é curioso que os imperialistas sejam tão incapazes de aprender com a própria história sobre o poder das massas e o que unifica e motiva as massas no mundo todo. Eles nunca conseguem aceitar que as massas são capazes de aprender. Eles ficam sempre chocados quando surge uma nova estratégia, uma nova arma, uma nova forma de lutar diferente da anterior, porque os imperialistas sempre usam o mesmo martelo repetidamente, convencidos de que são todo-poderosos e que se o martelo deles for grande o suficiente, ninguém pode resistir. Mas os anti-imperialistas de todo o mundo passaram décadas estudando o martelo, dizendo, ok, é deste tamanho, é assim que ele funciona. Vão tentar matar nossos líderes. Vão bombardear nossos edifícios civis. Bombardearão qualquer alvo militar que possam ver. Ok, vamos pôr o equipamento militar no subsolo. Vamos espalhar a liderança para que não fiquem todos num só lugar. Vamos, sabe, X, Y e Z. Eles acharam que o Hezbollah tinha acabado porque ficou quieto por um ano. O Hezbollah voltou como um fantasma, assustando Zout, o Líbano, pelo seu poder, pelas suas capacidades, pelos mísseis e simplesmente pelo número de seus combatentes, não é? Porque se convenceram de que o tinham derrotado. Então, esse é um problema recorrente dos imperialistas. Eles não entendem nem reconhecem a flexibilidade, a capacidade de aprendizagem, ou simplesmente que o elemento definidor de uma guerra são, em última análise, as pessoas, não são as armas. Punch. Será? Isso é algo que os marxistas aprenderam há muito tempo. E, claro, toda a revolução comunista e toda a luta de libertação sempre foram lutas assimétricas. Sempre foi uma situação em que, muitas vezes, pessoas com poucos armamentos e sem organização estatal enfrentaram poderes muito melhor organizados e tecnologicamente superiores. Mas qual foi o fator decisivo? São as pessoas. Se você olhar para o Irã hoje, é impressionante ver como o assassinato dos líderes uniu o povo de um modo que quase nada mais conseguiria. E hoje você vê essa população de 90 milhões quase como uma só. É fenomenal. Realmente é fenomenal. E isso é, sabe, outro caso clássico do que o presidente Mao dizia. Sabe, os imperialistas levantam uma pedra e a deixam cair nos próprios pés. Foi exatamente o que fizeram no Irã. Eles levantaram uma pedra, achando que iam dar uma lição a esse povo estúpido e desafiador.
Olhem, peguem isto. E acabou voltando totalmente contra eles. Eles levantaram essa pedra, deixaram cair nos próprios pés e agora andam mancando, tentando se recuperar e se convencer de que tudo está saindo como planejado. Mas no fim das contas, o fator decisivo é o povo. E quando você olha para o povo dos Estados Unidos e a desunião deles, a raiva, a falta de confiança na liderança, a falta de vontade de se alistar nas Forças Armadas, quantas pessoas nas ruas dos Estados Unidos estão prontas para sacrificar suas vidas por seus líderes e pelo país, hein? Olhe para o Irã, exatamente. Olhe para o Irã. Tem milhões de homens e mulheres nas ruas todas as noites sob bombardeio, recusando-se a sair e dizendo: prefiro morrer de pé e lutando aqui pelo meu país, pelos meus líderes, pelo meu povo, do que voltar para casa e ser escravo dos Estados Unidos. Estou aqui, vou lutar contra vocês. São polos opostos, não é, Garland? E esse tipo de unidade e espírito, fundamentalmente, é o que decide. E também é profundamente inspirador para os povos do resto da região que têm sofrido sob regimes tirânicos impostos a eles pelos imperialistas, que eles odeiam e desprezam. Baljas zaplonula, stormam colsos, esseis, deis são polos opostos, deocagino, rechins, regimes, e são pesomo. Jotibrar diga a todos onde as pessoas podem encontrá-la. Obrigada, Garland. O site do meu partido é thecommunists.org. Tem um canal no Telegram com o meu nome, Jotibrar. Meu partido tem um canal no Telegram, The Communists, com um S. Se você for ao nosso site, pode se inscrever no nosso boletim informativo, assinar os nossos jornais impressos, que são excelentes, e seguir o nosso programa de formação marxista. E temos a Proletarian TV no YouTube. É o nosso canal de televisão. E European Union realmente gostaria de apelar às pessoas que vivem na Grã-Bretanha. Se você vive no Ocidente em geral, esta mensagem é para você. Mas, obviamente, European Union não posso organizar pessoas que vivem em todos os países. Organizamos na Grã-Bretanha. Então, qualquer pessoa que esteja assistindo e more na Grã-Bretanha, reconheça que precisamos nos livrar dos imperialistas em casa. E isso significa que precisamos nos educar. Precisamos nos organizar. Temos de criar uma rede de marxistas capaz de difundir uma compreensão anti-imperialista verdadeira entre a classe trabalhadora, para que, quando ela começar a se movimentar, e vemos todas as razões pelas quais isso vai acontecer em breve, mas o conhecimento de que a classe trabalhadora precisa ainda não está ao seu alcance. E precisamos criar essa rede de pessoas capaz de espalhar esse conhecimento entre a classe trabalhadora, para que não só haja uma revolta, mas que ela seja bem-sucedida. Muito obrigado a todos, e um agradecimento especial às pessoas que apoiam o meu Patreon, que me compram um café e ajudam a manter o canal no ar. E qualquer um que queira me enviar um e-mail ou, desculpe, correio tradicional, mandar qualquer coisa pelo correio para mim. As pessoas mandam todo tipo de coisas interessantes que recebo pelo correio. Mas minha caixa postal está lá embaixo no rodapé passando na tela. Muito obrigado a todos, compartilhem isto em todas as suas redes sociais.